Agora, nossa série especial, eles viviam isolados no extremo oeste da Amazônia brasileira. Mas a ação de madeireiros no Peru trouxe morte e medo a um povo indígena pouco conhecido. E um misterioso objeto voador que ronda a aldeia. Hoje, os Axaninka vivem sob proteção da Polícia Federal. Quem foi até lá e conta essa história é o repórter Luiz Carlos Azenha. Um objeto voador não identificado, mais veloz e iluminado do que este drone. Se as crianças agora se mostram curiosas, quando o OVNI aparece sobre a aldeia, desperta pânico. Todo mundo que estava na casa ficou sem ação. E aí correu e caiu da casa. A mulher que caiu perdeu até a criança. Eu vi aqui, ó, nesse campo, aqui, nesse terreiro, ele passando assim, ó, bem em cima, até sumir. Em nossa visita aos Axaninka, na fronteira do Brasil com o Peru, encontramos os indígenas temerosos. A 8 quilômetros daqui, em território peruano, 4 deles haviam sido assassinados. Os homens estavam a caminho da aldeia para participar de uma reunião de lideranças dos Axaninka, que vivem dos dois lados da fronteira. Mantendo a tradição do grupo, as mulheres preparavam o aguardente de mandioca a ser servido no encontro. Francisco foi nosso guia na viagem de helicóptero até a aldeia. Ele é assessor para assuntos indígenas do governo do Acre. Um dos 7 filhos do cacique. O que eles contaram para você até agora? Estão falando que estão tentando reunir todas as lideranças e também que foi um grupo lá no local, onde foi assassinado. Depois dos assassinatos, homens da Polícia Federal foram mandados para a aldeia para garantir a segurança da tribo. Autoridades peruanas levaram mais de uma semana para chegar ao lugar onde estavam os corpos. 3 de las esposas de las víctimas, quienes tuvieron que viajar más de 5 días para denunciar el caso. Dentre os mortos, Jorge Rios Pérez. Encontramos a mãe dele na aldeia. É o Jorge Pérez. O que o filho falou antes da viagem para ali? Ele ia fazer o quê? Ele estava morando lá. Ele casou lá naquela aldeia, ficou morando lá e estava trabalhando e defendendo o povo dele lá. Ah, entendi. Dos 4 líderes Axaninka mortos, Edwin Xota era o mais conhecido. Ele ganhou notoriedade por denunciar a ação de madeireiros na Amazônia peruana. Quem vai defender-nos? Quem vai defender a esta espécie? Apareceu em um vídeo do diário americano New York Times. Al governo, a las instituciones, que esta madeira é ilegal. Numa entrevista de um ano atrás, o ativista lamentou que a fronteira era terra de ninguém, colocando em risco a vida dos que se opõem aos madeireiros. É risco de vida para nós mesmos. Os parentes de Edwin Xota no Brasil suspeitam que ele foi morto por um brasileiro que atuava em território peruano. Madeireiro? Madeireiro. A denúncia dos Axaninka ajudou a polícia peruana na prisão de 2 suspeitos. Um deles é brasileiro, madeireiro e usava dupla identidade. Francisco de Souza negou ter cometido os assassinatos. de Souza, alias Capelón, de 63 anos. Os Axaninka são conhecidos pelas túnicas, que os distinguem de outras etnias. As mulheres usam vestuário negro, os homens, claro e listrado. A aldeia que visitamos fica às margens do rio Amônia, quase na fronteira com o Peru. Para chegar até aqui é preciso sair de Cruzeiro do Sul, que fica a 3 dias de barco. De helicóptero são 40 minutos de voo. Originários da Amazônia peruana, os Axaninka migraram para o Brasil nos anos 20. Desde os anos 90, enfrentam os madeireiros que ameaçam a floresta na região. Ele vem
constantemente ameaçando essas lideranças do lado de lá, inclusive nós daqui da Piúti. Os Achaninka também suspeitam que os madeireiros estão por trás de um objeto voador que tem aparecido com frequência sobre a aldeia. Os Achaninka têm a tradição de sair para pescar durante a noite, mas com a contínua aparição desses objetos voadores ainda não identificados, eles suspenderam o costume, estão com medo. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, mandou um agente até aqui para investigar. Ele não pode gravar a entrevista, mas confirmou as aparições. Qual é o palpite do cacique para o que está acontecendo? Ele que tem tanta experiência. Ele está dizendo que nós não podemos saber o que é, porque ninguém sabe se tem gente dentro, se não tem gente. São muitos os testemunhos, e não apenas de indígenas. Por isso a gente trouxe até a aldeia um pequeno drone, para ver se eles identificam, se parece com isso aqui, o que tem sobrevoado essa região. Às vezes, descendo muito próximo das casas. Ele era esse tamanho assim. Menor que esse aqui? Menor. Menor. Era bem alto, parecia bem alto assim. Procuramos o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o Departamento Nacional de Produção Mineral. Ambos negaram que estejam fazendo pesquisas na região com o uso de drones. Outra preocupação dos indígenas é com a perfuração de poços para buscar petróleo na região. Temem a poluição do rio Amônia, de onde tiram boa parte dos alimentos. Nós estamos sobre um rio que nasce no Peru e que corre para o Brasil. Já acostumadas ao nosso equipamento para fazer filmagens aéreas, as crianças da aldeia têm um breve momento de diversão. Mas os Achaninka esperam que as autoridades esclareçam o crime e a origem do objeto que sobrevoa a aldeia. Enquanto isso, todos aqui estão alertas e em pé de guerra.